Olá, bem-vindo. Gostaria de compartilhar com você uma palavra específica, uma palavra revelada. Eu tenho certeza que o Senhor Deus irá falar muito ao seu coração. Uma palavra que serve para todas as pessoas, tanto aquelas que estão conectadas com Jesus, servindo a Ele em espírito e em verdade, adorando a Ele também em espírito e em verdade. A você que porventura, por qualquer que seja o motivo, tenha se afastado da pessoa de Jesus. Talvez você diga que tenha se afastado da igreja, mas comumente você não tem tido assim uma comunhão com a pessoa de Jesus. Tem um texto que marca muito ao meu coração, não é o que eu vou falar hoje, mas é o de Lucas 15, a respeito do filho pródigo, e a gente reconhece que o amor de Deus ele é inexplicável, de tal forma que o Senhor Deus, naquela parábola, ele recebeu o filho pródigo de braços abertos, beijando, e trouxe uma grande transformação para a vida daquele filho pródigo, que retrata cada uma das pessoas que um dia conheceram Jesus e por qualquer motivo tenha se afastado. Mas eu quero ler com você hoje Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 3, provavelmente. Diz assim: portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente impede o vosso avanço, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da nossa fé ou confiança, como está escrito aqui nesta tradução, Jesus, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz como um criminoso, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. É um texto muito conhecido, mas eu quero pontuar algumas palavras dentre esses versículos, porque eu tenho certeza que através desse texto o Espírito Santo irá trabalhar uma fé dentro do seu coração e lá irá te dar uma direção para os dias atuais e para os próximos anos da sua vida. Por isso eu gostaria muito que você prestasse atenção nos pontos aos quais o Espírito de Deus falou ao meu espírito já há algum tempo sobre esse texto. E é um texto que é muito conhecido, mas é um texto que cada dia que nós possamos estar lendo e pontuando algo como uma comida, e que é uma comida, é um alimento espiritual, o alimento verdadeiro, a palavra genuína. Então nós vamos falar alguns pontos aqui que são interessantes, inclusive para os dias atuais, que são dias difíceis, complicados, pessoas que estão afastadas do Evangelho, afastadas da pessoa de Jesus. E somente o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas e conhece a inclinação de cada coração. Mas o que a Bíblia diz aqui é que nós estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, e aí diz que nós devemos pôr de lado qualquer impedimento. Nós vemos dias atuais hoje em que muitos de nós estamos parando devido àquilo que nós temos por obstáculo, por impedimento. Então é um texto que chama justamente a atenção, porque nesta carta aos Hebreus consta dentro da história que era um povo que estava passando por uma luta muito severa, uma luta muito difícil, e não é diferente do que muitas pessoas estão enfrentando nos dias atuais, mas é um texto que fala que nós devemos pôr de lado qualquer impedimento. E aí explica quais são esses impedimentos. Diz que é o pecado que facilmente impede o nosso avanço. E eu gosto muito de falar da palavra de Deus, principalmente revelando a pessoa do nosso Deus e o seu Filho Jesus Cristo, o qual é o nosso Senhor. Mas se você olhar para a pessoa de Jesus aqui na terra e
o seu exemplo dado, a sua forma de falar, a sua forma de conduzir cada situação. Jesus que sempre esteve acessível a qualquer e todo tipo de pessoa, e aqui está falando a respeito do pecado, e o pecado muitas vezes tem trago um embaraço, uma prisão sobre a vida das pessoas, e muitas delas têm se afastado do Evangelho, têm se afastado da pessoa de Jesus. Eu tenho um amigo que, quando ele uma vez comentou sobre pecado, ele disse que o pecado ele é prazeroso e é por isso que o ser humano peca. Porém, aquilo que o ser humano tem como pecado, ele acaba colhendo as consequências, e mesmo que o pecado ele seja prazeroso, ele pode ser momentâneo ali na carne, trazendo algo que aos olhos carnais pode em muitos casos parecer legal, senão o homem não pecava. Eu quero dizer para você que as consequências do pecado, elas são trágicas, e o pecado, ele consegue paralisar a vida do ser humano, e ele não consegue enxergar que ele está paralisado, porque a nível de pecado ele está caminhando, terrenamente ele está andando, carnalmente ele está andando, mas a Bíblia está dizendo que o pecado facilmente impede o nosso avanço. Talvez você pergunte para onde nós iremos avançar. Significa que, de acordo com o texto, que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe o plano de Deus para cada uma de nossas vidas, e dentre esse plano de Deus, eu quero dizer a você que existe os propósitos de Deus. E é por isso que existe uma proposta, há um caminhar, há um andar, a forma que anda e aquilo que faz na caminhada. Existe uma proposta. Esta proposta, ela é ligada ao propósito de vida, e o propósito de vida, ele é ligado, no primeiro plano, ao propósito de Deus. Você pode ter um propósito de ser advogado, de ser médico, de ser professor, de ser jornalista, jogador de futebol, uma faxineira, um faxineiro, um zelador, enfim, você pode exercer a sua profissão, você pode ter um chamado para louvar e adorar ao Senhor Deus, mas existe um propósito de Deus para cada uma de nossas vidas. E aí eu quero alertar a você que milhares e milhares de pessoas hoje, elas não estão vivendo bem, porque elas estão fora do propósito de Deus. E uma vez que está fora do propósito de Deus, a vida já não é tão alegre, a vida já não é tão boa, a vida já não é tão cheia de graça. E mesmo que se enfrente dificuldades, assim como Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o propósito, uma vez descoberto por você a respeito do plano de Deus para a sua vida, ele é tão necessário quanto o ar que você está respirando, porque é este propósito que vai dar significado, vai dar direção, vai dar prazer, vai dar alegria, vai dar força para enfrentar os obstáculos. Então, nesta mensagem curta, objetiva, clara, que tem uma sequência, daqui a um pouquinho você vai ter a segunda parte desta mensagem. Eu gostaria que você entrasse em oração, perguntasse a Deus, perguntasse para você mesmo qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o chamado de Deus, qual é a carreira que Ele tem que está proposta para a sua vida, porque a Bíblia está dizendo que nós devemos correr com perseverança. Significa que eu não posso deixar de correr, significa que eu não posso parar, significa que eu não posso, como diz aqui, olhar para o impedimento, muito pelo contrário, eu tenho que colocar de lado qualquer impedimento. Eu quero que você ore, eu quero que você pense em nome de Jesus.